Então, boa noite a todos. São 21 horas e 15 minutos. Vou começar a apresentar, né, aquilo que foi apresentado no sábado, né? Fazer uma... Espera aí, por gentileza. Tem que ser a tela inteira. Por gentileza, só me dê o feedback. Estão conseguindo ver a apresentação aí, gente? Estamos sim, viu, Edmilson? Beleza? Sim. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Pegar ali um... Estão conseguindo aí? Agora vê, gente? Tudo certinho, Edmilson. Beleza, então. Obrigado. Então, boa noite a todos novamente. Então, nós estamos aí, né, reproduzindo mais um momento aí de encontro com curso online sobre pesquisa quantitativa, né? E, a ideia, né, nós podemos ter a oportunidade de aprender um pouco sobre ferramentas básicas de análise estatística para a gestão empresarial. Então, quando nós falamos de análise estatística, de pesquisa quantitativa, nós estamos falando do uso de números, no nosso caso da gestão empresarial, utilizar os números para a tomada de decisão, né? E aí, quando nós falamos dos números, eu vou até passar aqui um anterior, né? Essa frase, né? Por serem mais precisos, seja os números, né, do que as palavras, eles são particularmente mais adequados para transmitir conclusões científicas e, ao mesmo tempo, contribuem também para, de certa forma, nos ajudar a tomar decisão, principalmente nas empresas. E eu sempre falo, e vou reforçar com vocês, que os números, aquilo que nós vemos no faturamento da empresa, lucro líquido, né, lucro bruto, nada mais é que os números demonstrando o que a empresa fez naquele momento. Eu sempre falo, né? Você tem o efeito, você tem o sintoma, né? Mas você tem algumas causas. E aí, os números estão, na verdade, mostrando o desempenho de uma determinada empresa, e esse desempenho ele pode ser, ele é demonstrado a partir desses números, e esses números vão, de certa forma, mostrar uma realidade de uma empresa. E aí, como eu quero saber se ela está tendo, olha, o faturamento, né, por que foi negativo esse mês, por que foi positivo? Aí eu posso ter a oportunidade de verificar quais seriam as reais causas, porque os números só estão demonstrando o resultado de algo que a minha empresa fez. Aí aquela ideia de sistema, você tem um produto, que é o que a gente chama de output, e você tem um input, ou seja, todo aquele processo, seja ele de pessoas, tecnologias, recursos humanos, recursos financeiros, né, recursos de estrutura, que trabalharam conjuntamente para poder gerar esse resultado, que é o output, né?
que os números mostram, os números podem ser um indicador desse output, ou seja, pode ser um indicador de um resultado de um processo dentro da empresa, né? E aí tem essa célebre frase, no entanto, tal como se pode mentir com as palavras, pode-se fazer o mesmo com os números. Por isso é a importância de você saber trabalhar com os números e, ao mesmo tempo, saber que esses números podem ser seus amigos e podem representar uma realidade, e por isso que você, de certa forma, participar de cursos, né, que nos ajudam a analisar, a fazer um tratamento desses dados e uma boa interpretação é relevante, torna-se relevante. E aí tem uma frase, né, aqui do primeiro-ministro, Benjamin, que ele diz o seguinte: existem 3 tipos de mentiras, né? Mentiras condenáveis e estatísticas, né? Ou seja, você tem a mentira, mentiras condenáveis e estatísticas. Porque às vezes as pessoas acham que, em muitos momentos, eu utilizar de uma ferramenta, né, eu utilizando de uma boa ferramenta significa que eu tenho bons resultados. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque depende da forma, primeiro, como você coletou esses dados, se são dados representativos, né? Como eu já comentei para vocês, né? Se você quiser trabalhar com pesquisa de opinião pública, existe uma faixa etária aí que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que trabalha com, né, que de certa forma é responsável pelas eleições. Ele tem ali um cadastro de pessoas, né, de eleitores no Brasil inteiro. Né? Tanto é que quando você vai no cartório, você está registrando o seu nome ali entre o grupo de eleitores. E de acordo com a sua idade, você vai estar numa faixa etária ali de grupo. E aí, aqueles que quiserem trabalhar com representação, teria que também observar essa faixa etária que consta lá no Tribunal Superior Eleitoral. Né? E como diz, né, esse ministro, é fácil mentir com a estatística, mas é mais fácil mentir sem ela. Por quê? Porque se você não tem, ou seja, se você só argumentar com as palavras, né, corre-se o risco de você enviesar a sua interpretação, a não ser que você tiver um conhecimento muito aprofundado sobre o tema, um bom pesquisador, ou você for um profissional da área de gestão com conhecimento sobre a causa, né, talvez você possa aí tirar esse viés aí, né, da mentira, ou seja, esse viés negativo do que você está falando, que talvez não represente aquela realidade do qual você se propõe a descrever ou demonstrar. Então, partindo desse pressuposto do uso dos números, né, nós vamos para o lado da estatística, que nos oferece uma orientação, primeiro, para o planejamento, que ou seja, o que é planejar? Definir etapas, a coleta, né, que ela pode ser por meio de questionário, roteiro de entrevistas, né, entre outros elementos aí, né, que você pode utilizar, entre outros instrumentos, podemos assim dizer, que você pode utilizar para coletar dados. Aí você tem o aspecto da organização. Por que na estatística nós falamos que tem uma organização? Está muito a ver também com coordenação. Você precisa coordenar pessoas para realizar essa pesquisa, você precisa organizar também de forma clara até esses dados que você está coletando. Para isso a gente fala que a gente tem que numerar os questionários, porque essa organização ela ajuda a identificar se tiver algum viés ali na informação, eu consigo analisar, né? Eu consigo inclusive fazer um tratamento desses dados. A primeira forma que a gente consegue analisar algum viés que aconteceu na coleta de dados, que é o que eu chamo de vocês de erro amostral, por exemplo, eu entrevistar pessoas que não representam aquele público que eu estou pesquisando. Por outro lado, né, eu posso pegar, por exemplo, uma frequência simples daquele conjunto de questionários, fazer uma frequência simples e verificar, opa, tem uma informação aqui que não está batendo. Se não está batendo, eu posso ir lá no número do questionário que eu numerei e verificar, né, todos aqueles dados que foram coletados e, de repente, eu consigo identificar onde está o erro ali. Né? Isso nos ajuda principalmente a ter uma boa análise e uma boa interpretação dos dados, ou seja,
os dados eles têm que representar uma realidade, ou seja, eles têm que convergir com aquela realidade. E convergência é isso, né? Ou seja, os números serem o mais fidedignos possíveis, ou mais próximo da realidade que eu estou trabalhando, da realidade que eu quero observar, né? E as estimativas, que depois de você utilizar uma técnica estatística, você vai ter números estimados, entre eles a média, por exemplo. Você vai conseguir verificar se de fato essa realidade que eu estou observando, né, ou os números que eu coletei sobre essa realidade, ou o comportamento dos dados refletem de fato aquela realidade, né? E aí alguns apoiam-se na compilação matemática para desistir. Então, quando ele faz uma frequência, ele vai observar, vai dar muito trabalho. Mas outros já preferem utilizar, né? Ou seja, já preferem utilizar essa estatística enquanto instrumento de organização e interpretação de dados. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes acontece, inclusive nos nossos cursos de administração, alguns alunos que querem trabalhar com a estatística, quer trabalhar com pesquisa quantitativa. Mas a hora que vê aqueles números, aquela compilação de números, a pessoa se acha limitada para poder interpretar aqueles dados. Na verdade, aí acaba optando mais por uma pesquisa qualitativa, que eu já falei para vocês que, ao meu ver, ela dá muito mais trabalho do que uma pesquisa quantitativa. Então, como eu disse para vocês, o planejamento significa definir etapas, a coleta de forma que eu possa reunir esses dados, certo? A organização é alocar melhor os recursos, seja a pessoa, seja o próprio instrumento, que é o questionário, roteiro de entrevista, quando eu vou para uma análise mais qualitativa. A análise, que é esse estudo pormenorizado de cada parte de um todo. Existe uma linha da administração que nós chamamos de teoria sistêmica. O que é a teoria sistêmica? A parte é maior que a soma de o todo é maior que a soma das partes. O que é isso? Quando eu quero analisar o todo, né, eu preciso, de certa forma, entender as partes. Só que as partes isoladamente talvez não me dão a devida interpretação correta. Mas a integração dessas partes, elas me dão uma ideia de um todo. É dizer o seguinte, que não se pode pensar isoladamente, né, de um determinado fenômeno se você não conseguir compreender a interação entre os elementos desse fenômeno, tá? Por quê? Porque, de uma certa forma, essas partes, elas impactam uma na outra. E, às vezes, a convergência, a interseção dessas partes é a que formam um todo. Um exemplo é como você tem uma organização, uma empresa. Olha, tem o setor de recursos humanos, o setor de finanças, o setor de produção, o setor de marketing. Ou seja, esses 4 setores que eu falei para vocês, muitas vezes o trabalho desse setor conjunto, desses setores em conjunto, é que dá o resultado final da empresa, que é o faturamento. Então, às vezes, o setor, por exemplo, de marketing, ele é muito dependente do setor. Ele depende, por exemplo, que o setor da produção possa produzir produtos, né, para atender essa demanda, porque não adianta o gestor, digamos o seguinte, criar a expectativa de uma nova demanda se ele não tem condições de atender. Aí, por isso que é importante esse estudo pormenorizado de cada parte de um todo. E, por fim, a interpretação dos dados, né, que é atribuir um sentido a algo. Essa interpretação dos dados, eu sempre falo que ela é importante, por quê? Porque os números por si só não representam nada, mas os números dentro de um contexto representam algo, né? Isso é muito evidente. Um exemplo que a gente sempre fala é o seguinte: se você pegar a média de renda de um cidadão, né, a gente chama aqui na estatística de elementos, você pega a renda de um elemento ali da sua pesquisa. A renda dele é, por exemplo, R$5.000. Aí você fala, olha, é uma renda muito boa, mas é uma renda muito boa dentro de qual contexto? Se for do contexto onde a renda média das pessoas é 2.000, opa,
Ele está com uma renda boa. Ou seja, comparativamente a um contexto onde as pessoas têm uma remuneração de R$ 2.000, esse elemento que tem remuneração de R$ 5.000 tem, digamos assim, um salário acima da média. Por exemplo, que a média fosse 2.000. Por outro lado, se esse elemento que tem uma remuneração de 5.000 está dentro do contexto de um grupo que ganha 30.000, aí você vai ver que a interpretação é outra. Ou seja, ele ganha, teoricamente, 6 vezes menos do que a média daquelas pessoas daquele contexto. Por isso que o número por si só não tem sentido, a não ser que ele estiver dentro do contexto. Pode ter um sentido positivo ou pode ter um sentido negativo. Espero que vocês entendam quando eu falo isso da parte de interpretação. De interpretação, alguma dúvida, comentários? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, professor. Beleza. Então, dando continuidade aqui, né? Vamos lá. Então, essa realização de uma pesquisa, ela deve passar por algumas fases. E aí nós vamos falar sobre essas fases aqui. Primeira coisa, eu preciso definir bem o meu problema de pesquisa. Ou definir o meu problema. A minha empresa, ela quer aumentar o faturamento em 10%. Então, que estratégias eu vou utilizar? Então, eu quero fazer uma pesquisa para, no final do meu trabalho, conseguir identificar ou propor estratégias para o aumento de 10% do faturamento da minha empresa. Para isso, eu preciso planejar como é que vai acontecer essa pesquisa. Tá, que etapas essa pesquisa vai ter? Ela vai ter uma definição de público, público-alvo, ela vai ter, após definir o público-alvo, eu preciso saber que dados que eu vou coletar, de que forma, e por aí vai algumas etapas. Outro momento importante é na hora da coleta de dados, né? Que tipo de dados eu vou coletar? Vai ser dados secundários. Por exemplo, eu participei de uma pesquisa junto com um colega de doutorado, que ele fez uma pesquisa, né? E a pesquisa dele tinha 80% era dados secundários, 20% era dados primários. O que são dados primários? Aquele que eu coleto diretamente no campo, aquele que vai diretamente no levantamento de campo, né? Às vezes, é que eu disse para vocês, existe poderia dizer, uma imensidão de dados sobre diferentes setores no Brasil, principalmente quando se trata de dados públicos, né? E, às vezes, para que eu possa compreender bem um público, às vezes eu não preciso fazer um levantamento de campo, ou seja, dados primários. De repente, eu posso só observar esse grupo ou interpretar esse grupo a partir somente de dados secundários. Quais órgãos? O DIEESE, INPE, IBGE, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, né? Eu tenho até uma orientanda que vai trabalhar com dados do DIEESE, que está vinculado ao Ministério do Trabalho. Eu tenho orientanda que vai trabalhar com dados de mobilidade urbana vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Eu tenho uma aluna que vai trabalhar com dados do MUNIC, dos municípios, dos 5.570 municípios, 5.570 municípios do Brasil, a partir dos dados da MUNIC, que é pesquisas sobre municípios. E outra coisa, dentro desses bancos de dados eu tenho uma infinidade de variáveis, né, que nós já falamos que as variáveis são as características de um elemento, ou seja, os atributos de um elemento. Como eu disse para vocês, eu posso, por exemplo, quando se trata de administração pública, a quantidade de funcionários, inclusive esses dados MUNIC é interessante, que ele tem o regime de contratação, que, né, numa pesquisa que eu fiz junto com o aluno, né, com os alunos, nós trabalhamos com regimes de contratação. O que é esse regime de contratação? É os 5 tipos de regimes que, teoricamente, existem nas prefeituras, que nós chamamos de administração pública municipal, né?
quando se trata da estrutura. Então, a administração pública municipal, ela conta com, primeiro, qual que é o regime de contratação? Estatutário, depois seletista, comissionado, depois estagiário e sem vínculo empregatício, ou sem vínculo. Tá? Sem vínculo não precisa ser só empregatício, né? Sem vínculo. E aí, quando a gente fala dessa organização dos dados, isso já seria uma forma. Eu poderia separar os dados nessas categorias, né? Porque vai me dar mais luz ao trabalho. E esse trabalho que eu realizei junto com duas orientandas do curso de Administração Pública EAD, foi interessante porque nós conseguimos, aí uma frase que eu gosto muito, os dados, né, os resultados revelaram que o maior percentual de cargos comissionados se encontra na região Norte e Nordeste. Aí podemos chegar, quando nós vamos olhar o contexto do Norte e Nordeste, nós vamos tentar entender o seguinte: pois é, lá no Norte e Nordeste, do ponto de vista das regiões do Brasil, não são as regiões mais desenvolvidas. Por que será? Pode ser, nós não fizemos esse estudo, né? Porque quando você, do ponto de vista de regime de contratação, o comissionado é cargo de confiança. E geralmente cargo de confiança nunca vai contra o seu gestor. Então, pode ocorrer que toda a política daquele gestor, ela se consolide em virtude de ter o maior número de pessoas comissionadas. Porque são cargos de confiança, pessoas que vão dificilmente contra as ideias do gestor. Né? Aí eu posso apresentar esses dados, por exemplo, de diferentes formas. Mas o primeiro deles é o que a gente chama de relatório. Toda pesquisa eu tenho um relatório. Da forma como eu vou apresentar, pode ser impresso, pode ser eletrônico. Né? Mas dentro dessa apresentação de dados, eu preciso também, dentro desse relatório, eu preciso analisar e interpretar esses dados. O que eles representam nessa realidade? Eu já disse para vocês, teve uma pesquisa que nós realizamos, né? Pesquisa não se faz, se realiza. Aí nós realizamos uma pesquisa do qual nós observamos que há o maior percentual de comissionados em regiões mais pobres do Brasil. Pode ser coincidência? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não posso afirmar com veemência porque eu não fiz uma análise de relação. Mas eu posso pressupor, né, inferir pelo resultado que regiões mais pobres apresentaram o maior percentual de regimes de contratação comissionadas, ou seja, das administrações públicas municipais. E aí esses dados podem ser por meio de tabelas, gráficos, né? E por fim, isso é para que eu possa chegar numa conclusão ou numa consideração final. O diferente é porque quando se trata de análise e pesquisa quantitativa, nós falamos muito mais no aspecto da conclusão, certo? Considerações finais, alguns consideram que talvez para uma pesquisa qualitativa eu poderia usar mais as considerações finais. Mas não é erro, né, colocar considerações finais em pesquisa quantitativa também não. Porque não há como a gente fala, não há uma concordância sobre isso. Bem, quando nós estamos falando de análise de dados, a literatura nos oferece algumas opções. Né? Quais são os tipos de análise de dados que eu posso ter? Primeiro é uma análise preditiva, que utiliza fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros. Lembre-se, preditiva vem de predição. Predizer significa prever futuros, prever eventos futuros. Não é qualquer coisa, são eventos. Né? E aí, por isso que essa análise preditiva é uma das técnicas mais demandadas nas empresas no dia a dia. Por quê? Porque, de acordo com o meu comportamento dos dados no passado, eu consigo prever eventos no futuro. Isso é uma análise preditiva. E, ao mesmo tempo,
de posse e de mão desses resultados, eu consigo observar riscos e oportunidades. Certo? Então, lembre-se bem, análise preditiva vem de predição, ou seja, utilizar dados do passado para prever eventos futuros. Esse é o objetivo da minha análise preditiva. A prescritiva, que às vezes é confundida com a preditiva, ela tem um objetivo um pouco diferente. Qual que é? Ela não foca em prever o futuro, mas sim em determinar as consequências das decisões tomadas. Então, qual que era a minha ideia? Pegar os fatos, os dados do passado, ou os fatos do passado, né, e verificar, né, quais foram as consequências e, por exemplo, verificar aonde foi que a minha empresa pode ter errado, por exemplo, com o faturamento ter diminuído, ou ter aumentado. E aí eu não tenho a ideia de prever futuro, não. Eu tenho ideia só de verificar, por exemplo, né, quais foram as reais consequências das decisões tomadas anteriormente. Então, essa prescritiva, prescrever, sempre lembre desse termo. Prescrever é mostrar como é. Tá? A terceira é a análise descritiva, né? Que ela, de certa forma, né, a descritiva vem da palavra descrever, descrição, né? Que ela faz uma mineração dos dados em tempo real, hoje, visando encontrar respostas rápidas e seguras para as diversas questões. Essa talvez seja uma das análises mais utilizadas no contexto da gestão empresarial. Por quê? Porque eu quero informações agora, para tomar decisão. Então, não há tempo hábil de eu verificar o que aconteceu no passado. Não, eu tenho que verificar o que aconteceu hoje, ontem, no máximo, que eu já tenho informações para poder tomar decisão, dentro do contexto da gestão empresarial, né? E perceba que o estudo da análise descritiva é feito para embasar decisões no presente e não no futuro. Então, só lembrando, preditiva utiliza fatos e dados do passado para prever o futuro. Essa é a preditiva. Prescritiva utiliza os dados do passado só para verificar, né, aonde nós erramos ou aonde nós acertamos na tomada de decisão, né? A descritiva, eu quero os dados hoje para tomar decisão agora. Então, eu não preciso usar dados passados, eu posso usar os dados de hoje mesmo, só para tomar decisão. Essa é a descritiva. E, por fim, a análise diagnóstica, que aí empresas de consultoria trabalham muito com isso, né? Ou seja, é uma análise mais ampla, mais geral, sobre uma determinada situação. Por exemplo, eu posso prestar uma consultoria para uma empresa, fazer toda a análise diagnóstica, né, de forma a analisar todos os processos, todos os setores, o que os setores tomaram a decisão, de que forma que foi essa decisão, de que forma que foi o investimento no setor A, no setor B, no setor C, houve contratação ou não de funcionários, né? Tudo isso está aí mostrando para vocês que, em outras palavras, esse procedimento que é a análise diagnóstica usa os dados para ajudar no planejamento empresarial, já que os diagnósticos feitos mostram padrões e informações gerais. Então, eu tendo esse diagnóstico da empresa, eu posso montar um planejamento futuro. Então, quando falar para vocês análise diagnóstica, lembre sempre da palavra planejamento. Análise diagnóstica é você fazer uma análise geral da situação da empresa, de forma a fazer um planejamento, certo? Bem diferente da preditiva, que é prever o futuro. E a preditiva, né, para quem faz mercado de capitais comigo, sabe que a preditiva ela está muito próxima do que a gente chama de análise fundamentalista, aquilo que vai analisar o comportamento dos dados naquele momento. O comportamento dos dados da empresa, e não o comportamento da empresa, né? Que fique bem claro isso, é comportamento dos dados da empresa, e não comportamento da empresa. São duas terminologias diferentes. Então, quando falamos em planejamento, coleta, organização, análise e interpretação de dados, estamos falando em estatística. Pergunta, porque eu falei um pouco rápido, perguntas, comentários?
Alguém tem algum comentário aí a fazer? Tem alguma pergunta aqui? Só tomar uma aguinha aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Então, quando nós falamos em estatística, nós falamos que existem dois tipos de estatística, né? A estatística descritiva, que organiza e descreve o comportamento dos dados de uma população a partir da observação dessa população ou de uma amostra. Eu posso analisar dados da empresa? Sim. Certo? Por que não? Se essa empresa me fornece diferentes situações de acordo com os dados que ela apresenta. Sim. E aí, por outro lado, eu tenho a estatística inferencial, ou seja, é aquela que cuida da análise e interpretação dos dados a partir de afirmações sobre características de uma população que eu já disse para vocês. O que é a característica de uma população? Por exemplo, se eu vou entrevistar pessoas, quais são as características? São atributos que eu posso transformar em variáveis. Idade, remuneração, nível de escolaridade, raça, local onde mora e por aí vai. Isso são características de elementos de uma população, né? E com base nessas informações, ou seja, com base na informação do tamanho do meu universo, eu posso eu posso retirar amostras, que a gente chama de técnicas de amostragem, que faz parte aí do nosso conteúdo 2, o conteúdo para frente, eu acho que é o segundo mesmo. E aí nós falamos que, a partir do instante que eu consigo, né, interpretar os dados de uma amostra, né, representando uma população, eu posso dizer que é estatística inferencial. Eu escutei uma frase, sábado eu esqueci de falar para os alunos, que tem uma professora que eu tive no doutorado, que disse uma frase interessante que eu não esqueço, e eu sempre não deixei de falar no sábado. Quando você pega a população, certo, de um local que você quer analisar, de uma cidade, se você consegue entrevistar todos, aquilo que os dados representam, aquele comportamento que você consegue verificar a partir dos dados, é extremamente verdadeiro, porque eu entrevistei todo mundo. Agora, quando eu faço uma amostra, eu entrevistei parte dessa população. Por isso que a gente chama de inferência estatística, ou seja, inferência significa deduzir pelo raciocínio. Deduzir pelo raciocínio, pela racionalidade, pela interpretação, por meio da estatística. E aí ela falou uma frase interessante. É como você pensar, a população é Deus, a amostra é um homem. Aí, eu nunca esqueci dessa frase, porque ela fala assim, para você conseguir demonstrar uma realidade, se você demonstrar essa realidade pela população, é verdadeiro. Se você for pela amostra, tem que fazer teste. Por isso que ela fala, teste, a população é Deus, a amostra é o homem. O homem precisa passar por testes para se chegar até Deus. Então ela disse isso dentro de sala de aula. É dizer o seguinte, o homem precisa de algo mais para poder chegar a essa divindade, podemos assim dizer. Ou seja, a amostra é como exemplo o homem. Ela precisa de testes, ela precisa comprovar que ela, de fato, representa aquele universo. Se ela não consegue demonstrar a partir dos seus testes, ela não tem validade. Validade convergente, que eu disse para vocês. Então, ela precisa mostrar que ela representa esse universo maior. Porque esse universo maior, por si só, já se representa. Porque se você consegue entrevistar todos, é aquilo que seus dados mostraram, é a realidade. Então,
população é realidade. A amostra ela precisa de teste para poder chegar a essa realidade. Ela precisa comprovar que ela representa essa realidade que é o universo. Tá bom? Isso aí eu nunca mais esqueci. E dentro dessa perspectiva de análise de dados, como eu já disse para vocês, né, é bom. E aqui, essa figura tem uma representação interessante, que na estatística, quem trabalha com modelagem de equações estruturais sempre vai lembrar disso. Na modelagem de equações estruturais, você tem um modelo que a gente chama de formativo, é aquele que forma. O que é esse modelo formativo? Um exemplo. Para você identificar que uma pessoa tem problema de saúde, né? Um exemplo, olha, ela tem problema, tem um exemplo, câncer no pulmão. Aí o câncer no pulmão, ele é reflexo, ou seja, ele é formado por diferentes fatores. Entre eles, né, o uso excessivo de cigarro, por exemplo, né? Pode ser insônia, mas aí você vê que todas essas variáveis, elas formam um problema, que é, por exemplo, o câncer. Então é o que a gente chama de formativo. Agora existe aquele modelo reflexivo, é aquele que reflete, certo? É aquilo que a partir dele vem vários problemas, né? Ou seja, ele é a causa dos vários problemas. Um exemplo é a obesidade. A obesidade pode ser causa de diferentes problemas. Diabetes, né? Outra questão que pode ser cansaço e outras coisas mais. Então, ela reflete em diferentes formas. E esse aqui, modelo que os senhores estão vendo, é o que a gente chama de formativo. Para uma boa análise, você precisa, primeiro, ter um bom objetivo, selecionar bem o tipo de escala que você vai utilizar, o tipo de análise vai ser só descritiva ou inferencial, certo? E a análise descritiva vem muito daquela ideia que nós chamamos de análise de dados descritivo. Inferencial tem muito a ver com a análise de predição. Aquela preditiva, ela tem todo a ver com a inferencial, tá? A análise diagnóstica e a análise prescritiva, né? A diagnóstica prescritiva ela está muito mais, digamos o seguinte, dentro de uma perspectiva da estatística descritiva. A inferencial tem muito a ver com a análise preditiva, que vem de predição, de ver uma relação entre o que aconteceu e o que pode acontecer no futuro. Por isso que a gente fala muito que ela está mais próxima, é uma análise preditiva, ela é uma análise inferencial. Outra questão de você realizar uma análise é o número de variáveis que você vai selecionar ou vai analisar de forma simultânea. O exemplo, eu quero analisar, por exemplo, o comportamento do consumidor, a relação entre o comportamento do consumidor com a idade, né? Como é que é o comportamento do consumidor a partir da idade? Aí eu estou fazendo uma análise simultânea, que a gente chama até de análise cruzada, tá? É um exemplo. Na verdade, é um exemplo de análise simultânea. Número de amostras, né, que eu vou analisar e o grau de relacionamento entre elas também é importante. E o nível de conhecimento que eu tenho dos parâmetros populacionais. Certo? Que parâmetros são esses? Os parâmetros podem ser a idade, a média de idade da população, a própria idade da população, faixa etária, né, remuneração e por aí vai. Então, eu tenho alguns parâmetros populacionais também que me ajudam nessa análise. E o que é esse parâmetro? É um dado que é considerado necessário para analisar ou valorizar uma situação. Exemplo, idade dos clientes de uma empresa. Relacionamento entre as variáveis. A influência de uma variável em outra. Exemplo, idade na escolha de produtos. De forma bem simples para nós entendermos. Outra questão, a estrutura da análise. Eu posso pensar na estrutura da análise quando eu penso no tipo de escala. Nominal, ordinal, intervalar e razão. Esqueci intervalar aqui. Na verdade, são medidas. Nominal, nome. Né? O nome de vocês é uma variável nominal. Idade, peso e altura passa a ser uma variável razão. Um exemplo de variável ordinal.
nível de escolaridade, né? O fundamental, o médio, o superior. Então, são níveis diferentes. E tem uma ordem ali de valor, né? O fundamental é a base, mas aí você tem o médio, que é quem está no ensino médio está melhor do que quem está no fundamental, na ordem de valor, e superior a quem está no ensino médio. É um exemplo. E essas variáveis, né, que também nós falamos que é característica de interesse, que é medida em cada elemento da amostra ou população. Elemento é cada indivíduo que eu entrevisto, seja de uma amostra ou seja de uma população. E essa variável, ela representa um valor, uma expressão, que ela pode ser tanto qualitativa, quando a gente fala de nomes, quanto quantitativa, que eu já falei para você, idade, peso, números, seja ela uma variável discreta ou uma variável contínua. Discreta é o número de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho 4 pessoas e meia, eu tenho 5 pessoas. E variável peso, ela é uma variável contínua, 80,5, 70,6, é uma variável que a gente chama de contínua, tá? Eu só coloquei aqui, fim, muito obrigado, porque essa parte 2 aqui, eu vou falar para vocês quando a gente fala da questão de você construir um banco de dados, tá? Dentro dessa perspectiva da análise de dados. Alguma dúvida, comentários? Tranquilo? Ô, professor, o Matheus, ele perguntou aqui se o senhor vai disponibilizar os slides posteriormente. Posteriormente, sim. Sim, os slides Ok. Para quem participar do curso vai ter acesso, sim. Eu só estou esperando o Eberton e demais alunos que o professor Marcelo ficou de me dar um suporte, principalmente relacionado à questão de criar um drive, né, para poder disponibilizar e aí todos poderem acessar lá o material, tá bom? Aí essa semana, até a próxima aula, a gente consegue disponibilizar, Eberton, para os alunos aí, tá bom? Esse material. Certinho, professor. Tranquilo? Obrigado, Matheus, pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Ah, o Matheus que estava tendo dificuldade conseguiu entrar, então. Isso é bom. Não, tranquilo, Matheus. Beleza, então. Então, eu vou dar continuidade aqui só para fechar até onde nós fomos na aula de sábado, tá? Então, por exemplo, quando eu vou construir um banco de dados, eu preciso, né, entender que esse banco de dados ele contém variáveis. Um exemplo aqui é, por exemplo, o número do questionário, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu disse para vocês, a numeração do questionário nos ajuda principalmente no tratamento dos dados, identificar inconsistência, né, identificar incoerências ali naquele dados que eu coletei. O gênero do entrevistado é uma variável, idade do entrevistado, anos de estudo. Aí eu quero analisar a satisfação das pessoas com a vida. Aí eu posso usar uma escala do tipo Likert, né? Que é, vocês estão vendo aí do lado direito acima aí. Discordo muito, discordo um pouco, não concordo nem discordo, concordo um pouco e concordo muito. Um exemplo aqui. Aí eu faço frases afirmativas ou até negativas, dependendo do propósito do meu objetivo, do meu problema de pesquisa. A minha vida parece, né, ser em quase tudo com o que eu desejaria que ela fosse. As minhas condições de vida são muito boas. Aí você vai dar o grau de concordância de 1 a 5. Se você concorda muito, põe 5. Se discorda muito, 1. E aí você vai fazendo a sua análise, né? E a sua resposta de acordo com o que você avalia o seu grau de satisfação com a vida ou a sua escala de satisfação com a vida. Estou satisfeito com a vida. Até agora tenho conseguido as coisas importantes da vida que eu desejaria. Se pudesse recomeçar minha vida, não mudaria quase nada. Então você vai dar ali, você vai responder ali, né, de acordo com o seu grau de concordância em relação a essas frases. Por que que isso é interessante? Porque eu posso depois, por exemplo, de acordo com a resposta, com o resultado desse grau de concordância ou com o comportamento desses dados, por exemplo, se na média
Por exemplo, a terceira afirmativa, estou satisfeito com a vida. Aí você coloca lá, um coloca eu discordo muito, outro coloca eu discordo um pouco, outro coloca eu nem concordo nem discordo, outros colocam concordo muito, outros respondem, desculpa, concordo muito, e outro concorda um pouco. No final das contas, se eu achar uma média de 2,5, ele está entre discordo um pouco e não concordo. Aí qual que era a minha frase que eu posso escrever, por exemplo, num relatório? Né? Os resultados revelaram que, em média, né, os respondentes, né, estão num grau de satisfação entre discordo um pouco, não concordo nem discordo, em relação à satisfação com a vida. Então, quer dizer, 2,5 está entre discordo um pouco e não concordo. Agora, vai que, em média, os resultados me apontam para 4,5. Significa o quê? Que as pessoas, né, os resultados, apontaram que dos entrevistados, não é qualquer um, é dos entrevistados, certo? A média, né, está entre a escala de concordo um pouco e concordo muito. Significa que a maioria, de certa forma, ou, né, em média, eles estão numa escala, né, de concordância em relação às frases, né, da escala de satisfação com a vida. Uma concordância entre concordo um pouco e concordo muito. Isso é importante? Sim, que dependendo do objetivo, né, da sua pesquisa, ele pode apontar, por exemplo, né, que aquele grupo de pessoas está satisfeito ou não. Né? E, por outro lado, nós vamos ver também que eu posso também trabalhar com análise de heterogeneidade, que nós vamos ver de forma rápida. Por exemplo, a escala sempre vai assim, tá? Para baixo. Na escala nominal, a gente chama que a propriedade é a identidade. Como é que eu identifico a pessoa? Ah, por nome. Ah, o Everton, né? Tem o Matheus. Então, de vocês é nome, te dá identidade. A ordinal, além de dar identidade, é dar uma ideia de ordem. Lembre-se que toda variável dá uma identidade. É porque toda variável sempre é uma característica de um elemento. Então, na variável ordinal, ela, além de te proporcionar identidade, ela proporciona uma ordem, nível, por exemplo, fundamental, médio e superior. É uma ordem. Intervalar é uma identidade, uma ordem e um intervalo. Né? E nós vamos ver aqui, o intervalar significa que eu tenho um intervalo mínimo, um intervalo máximo, eu tenho uma ordem ali, né? Mas uma ordem também que representa um intervalo. E a escala razão é a melhor de todas, que ela te dá uma identidade, te dá uma ordem, te dá um intervalo, te dá uma origem. O exemplo é idade. A idade do indivíduo, ela mostra a identidade dele e a ordem, o intervalo e a origem. E nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, a escala nominal, ela te dá uma identidade, te proporciona identidade, mas te proporciona algumas análises. E ela é considerada o que a gente chama não paramétrica. Nós vamos ver isso para frente. O que é a distribuição não paramétrica, né? Nós vamos ver que antes de qualquer análise que a gente for fazer em relação à estatística, se eu quero uma estatística inferencial, por exemplo, seria interessante fazer um teste de normalidade. Aí vai mostrar. Mas de cara nós sabemos que a nominal e a ordinal são não paramétricas. Né? Por quê? Porque ela não nos proporciona muitas análises, embora vocês estão vendo um número significativo aí. A nominal, por exemplo, ela dá esse conjunto de análise, inclusive correlação de contingência, que é muito usado, Q quadrado, que é outra análise muito utilizada. A frequência, é possível fazer frequência com análise nominal? Sim, porque quando você categoriza, por exemplo, as variáveis nominais de acordo com o número, por exemplo, sexo masculino e feminino. Masculino é 1, feminino 2.
Então, eu consigo achar o percentual de homens e de mulheres. Nominal. Ordinal. Identidade, ordem e não paramétrica. Além das análises estatísticas anteriores, ela proporciona, por exemplo, uma correlação de Spearman, um teste, o nome parece até uma vodka, né? Kolmogorov, Smirnov e Menuchny, que é o outro nome. Então, são 2 testes que é muito usado na estatística. Não vou entrar muito no detalhe disso, até só para vocês saberem as possibilidades que existem quando, quem sabe, futuramente a gente possa proporcionar um curso mais aprofundado, né? Intervalar é uma variável paramétrica e ela proporciona, além das análises anteriores, mais a média, desvio padrão, mediana, amplitude, né? Amplitude, ou seja, amplitude significa que você tem um valor mínimo, um valor máximo, aí você vai mostrar aqui a amplitude. Teste ANOVA e por aí vai. E a escala razão é um tipo de distribuição paramétrica, onde todos os anteriores, né, ou seja, todas as análises anteriores e mais, coeficiente de variação, média geométrica e média harmônica. Qual que é o interessante disso? Né? Qual que é o interessante disso? O interessante é de nós percebermos quais são as N possibilidades de análise. Não significa que eu tenha que fazer todas, não. O próprio objetivo da pesquisa vai me indicar qual seria a melhor alternativa de análise, ou qual seria a melhor análise estatística. Não se assustem pela quantidade, né? Porque o próprio objetivo do seu trabalho vai determinar qual seria a melhor. Às vezes, é melhor você fazer uma boa frequência ali, uma boa média, do que fazer uma análise estatística sofisticada e nem você entender. Isso acontece. Que a gente se vislumbra muito, né, em dizer que eu fiz uma análise estatística aprofundada sobre uma informação, de repente, né, ela não vai me significar muita coisa, porque não é isso que o meu objetivo pedia. Isso aí eu ouvi na minha banca, tá? De doutorado. Que um professor da USP falou que às vezes é melhor você fazer algo mais simples, mas que tenha objetividade, que tenha clareza, que as pessoas possam entender, do que você fazer as mais sofisticadas técnicas que não têm validade nenhuma e não serve, como diz um professor, não serve para nada, né? E aí, como eu disse para vocês, tem a estatística descritiva e a estatística inferencial. A descritiva, que a administração usa muito, a inferencial também, ela tem a que a gente chama medidas de posição e medidas de dispersão. Posição é o que vocês conhecem, né? Medidas de posição central, média, mediana e moda. Separatizes, quartil dividido por 4, decil a cada 10, percentil você define. Tá? Define o quê? Por exemplo, uma vez eu utilizei a técnica do percentil, mas eu peguei, por exemplo, 25%, 50%, 75%, 80%, 85% e 90%. É a técnica do separatriz. Certo? Medida de dispersão, amplitude, desvio padrão, desvio em relação ao padrão, qual que é sempre o padrão? Média. E coeficiente de variação, que em algum momento vocês vão ouvir falar sobre isso, e eu gosto muito dessa medida de dispersão, que ela é muito interessante. Dependendo do tipo de pesquisa, ela se torna interessante. E a teste, como eu falei para vocês, a estatística inferencial, lembre-se que eu falei? População e universo é Deus. A amostra é o homem. O homem precisa passar teste para chegar a ser Deus. É só uma analogia, tá? Não estou criticando religião nenhuma, não. Só falando isso. Então, o homem precisa fazer teste para chegar a ser Deus. E aí, quais são as opções de testes que eu tenho? Que a gente chama de teste de hipótese, né? Comparação de média, comparação de proporção amostral, a diferença entre duas médias, né? A diferença entre duas proporções e também o que quadrado que vocês estão vendo ali, que é o x elevado a 2. Isso é só para mostrar para vocês as possibilidades de análise dentro da estatística descritiva e da estatística inferencial, né? Mas o mais usual e que a gente usa muito é a frequência. Frequência absoluta é o número em si. A frequência relativa é o número comparado ao total. Um exemplo.
10% das pessoas são, vamos pegar o mais comum, 52% da população brasileira são do sexo feminino, são mulheres, e 48% são homens. Então, isso é a frequência absoluta. Agora, se eu pegar, olha, 52% em relação ao total de mulheres, em relação ao total da população brasileira, contando homens e mulheres, eu vou ter um valor que eu chamo de frequência relativa. Eu vou pegar os mesmos 48% dos homens e comparar com a população total, e eu vou ter uma frequência relativa do sexo masculino. Frequência absoluta acumulada. Um exemplo é quando a gente vai fazer uma análise de um produto. Como você considera o layout de um produto? Começa pelo regular, né? Regular, ruim, perdão. Eu sempre gosto de começar. É ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Então eu tenho péssimo e ruim. Se eu somar o percentual do péssimo e do ruim, eu posso dizer que na avaliação, né, dos entrevistados em relação ao layout do produto, 20% consideraram entre ruim, né, péssimo e ruim. Isso é frequência acumulada. E a frequência acumulada é relativa a esses 20% em relação ao total. Tá? Sempre pense nisso. Relativizar significa o quê? Tornar algo próximo do todo. É pensar que a frequência relativa, ela talvez, ou seja, relativizar os números seria talvez a melhor das alternativas de interpretação. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque eu já ouvi isso muitas vezes. O número absoluto, muitas vezes, ele traz algumas inconsistências. Mas o número relativo, ele traz mais certeza porque ele é comparado a algo. Tá? Quando você compara algo, significa que ele não está sozinho. Ele está sendo em comparação com alguma referência. Por isso que, nesse caso, a frequência relativa acumulada seria talvez as melhores métricas para você utilizar numa análise, tá? E uma tabela de frequência, né, é onde se configura os valores de pelo menos um desses tipos de frequência. Lembre sempre que frequência é o número de vezes que o elemento aparece. Se eu falei que 52% da população são mulheres, significa que um valor que representa 52% são as mulheres que se repetiram, né? Foram repetindo sexo feminino até chegar a 52%. Tá? É o número de vezes que apareceu. Tá? Isso é uma frequência. E aqui, vou deixar isso aqui, esse caso 2 aqui, que é o Banco Eleição dos Estados Unidos em 92, eu deixei para a aula prática do sábado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver algum comentário que às vezes fez um curso ou que às vezes, né, fez algum trabalho nesse sentido, no sábado teve uma aluna que compartilhou conosco uma pesquisa que ela fez para o Instituto Federal, que eu achei super interessante. Ô, professor, tudo que o senhor está falando aqui de variáveis contínuas, discretas, que são métricas, né, e variáveis categóricas, que são consideradas nominais, eu ouvi isso quando eu fui fazer uma pesquisa. E isso é muito comum a gente ouvir isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Comentários? Beleza? Inclusive, eu tenho orientandos meus aqui, deixa eu ver. Stephanie, né? Qualquer outra. Soraya, né, Soraya? Estava aqui a Maria Clara, mas ela entrou, mas eu acho que caiu a internet dela. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Sem ser, vou disponibilizar o slide, tá? Eu não, nós, né? Que é do curso. Boa noite, Soraya, tudo bem? Tranquilo então, gente? Eu vou parar a gravação aqui.